A paz do Senhor, igreja. Estou aqui, quero me apresentar. Meu nome é Abadia. Eu vim da Igreja Batista Lagoinha Matriz de Belo Horizonte e hoje estou aqui para apresentar a vocês um livro de uma história real que o Senhor me pediu para escrever, da história da minha filha primogênita, que em 2008 quero apresentar para vocês este livro. Como falar da Fernanda, uma jovem que escolheu viver uma vida de santidade com o Senhor. Ela se santificou, buscou intimidade com o Senhor, ela escreveu a sua história no tempo que viveu. Ela viveu 8 anos, passou 8 anos no Ministério dos Adolescentes com o pastor Kaiser em Belo Horizonte, e lá ela teve ministérios, ela gostava de cuidar de pessoas, era uma filha amada que preservava a família, muito querida. Mas eu vou relatar rapidinho para vocês conhecerem a história dela, um resumo do que eu escrevi neste livro. É muito grande a história, então eu vou tentar resumir. Tudo começou quando eu e meu esposo não podíamos ter filhos. Então, 2 anos e meio de casada, descobri que eu não podia ter filhos e aquela médica estava me preparando para nunca ter um filho. E de repente eu apareço grávida, tinha 5 meses que eu não menstruava, não ovulava e estava grávida, Então aquela médica tentou me convencer que eu tinha que abortar, que tirar meu filho, porque eu fiz uma radiografia do intestino, porque eu pensei em cuidar da minha saúde primeiro antes do tratamento, mas não cheguei a fazer tratamento. O meu esposo sim, fez 2 tratamentos e ele ficou com 70% de chance de ter filhos. Bem, eu jamais tiraria aquela criança, Então, Fernanda nasceu saudável, ela era esperta, ela fazia coisas de criança mais velha. Enfim, aos 11 anos conhecemos Jesus, Começamos a frequentar a igreja da Lagoinha e aos 13 anos ela teve uma experiência com o Senhor. E ela gostava de ler a Bíblia, ela lia muito a Bíblia. O quarto da Fernanda era um altar do Senhor. E ali ela adorava o Senhor, ela orava, ela tocava flauta transversal, ela dançava, ela fazia parte do ministério de dança, mas também era líder de célula. Ela viajou para várias cidades do Brasil, chegou a ir até a Austrália, como missionária. Fernanda não queria muito fazer faculdade, mas em obediência a mim e meu esposo, ela estava fazendo arquitetura, mas ela falava que quando formasse, ela ia para o Iraque, para restaurar as casas como desculpa para evangelizar as pessoas de lá. Deus deu vários livramentos para Fernanda. Com quase 4 anos, ela caiu, bateu com a cabeça, perdeu a visão por mais de 1 hora, mas Deus livrou. Com 6 anos e meio, após um banho na minha sogra, um box de vidro quebrou e naquele momento eu pensei, perdi a única filha que eu tinha. Mas Deus cuidou. Eu relato os detalhes no livro. No ensaio, com 19 anos, Fernanda, ensaiando para uma coreografia, caiu e bateu o rosto no carpete. E a colega dela disse que o corpo dela virou. Ela pensou que tinha quebrado o pescoço. E Deus livrou também. Nem cicatriz ficou no rosto dela. Eu também falo os detalhes no livro. Mas em 2008, em maio, ela começou com dengue. E no dia 23 de maio eu a levei no pronto atendimento. Ela sentia muitas dores no corpo, em cima dos olhos. E aquele médico que a atendeu fez a sorologia e constatou a dengue. Estava no início de dengue, os médicos não sabiam como tratar direito. Mas falou para ir para casa, hidratar. Porém, no dia 31, voltei com ela, pior. Uma outra médica atendeu, pediu um raio-x da face e amarrou uma cordinha no braço, não aconteceu nada. Então ela falou, olha, é sinusite, não tem muita, mas tem, por causa que estava coriza no nariz. E receitou antibiótico para a Fernanda, remédios, antibiótico,
anti-inflamatórios. E na hora eu falei com ela, mas ela teve dengue no feriado de maio, pode tomar antibiótico? A médica disse, pode, são só 7 dias, né, a dengue. Então contou lá nos dedos, dava 8 dias, 9. E a Fernanda tomou, no dia seguinte ela começou com os remédios. Na mesma semana, a Fernanda falou para mim que suava o nariz e saía sangue. Na hora eu assustei, pensando que fosse dengue hemorrágica, mas voltei com ela no hospital, o médico entendeu, falou que era rinite. Então aquela preocupação saiu da minha mente. Eu levei Fernanda no pronto atendimento toda semana, às vezes 2 vezes por semana, e ela só piorando. Chegava lá, dava um litro de soro com os remédios, mandava para casa. E a gente confiando, né? Eu estava muito confiante que Deus estava cuidando dela, como realmente estava. Até que no dia 10 de junho, ela decidiu marcar com uma otorrino, já que era sinusite, né? Aí aquela médica olhou, eu falei com a médica, doutora, não convém fazer um outro raio-x? A médica falou para mim, não precisa, olha o estado dela, né? Eu tenho certeza que é sinusite. E falou que a amoxicilina não tinha combatido a sinusite, né? Então receitou um remédio mais forte, 1 por dia, que era o Levoxin. No dia seguinte ela tomou. No outro dia ela já amanheceu com o rosto todo empolado vermelho e o corpo todo pintado de vermelho e muito prostrada. Eu voltei com a Fernanda, levei no pronto atendimento. Aí falaram que era intoxicação de remédio, deram uma injeção para isso. Mais 1 litro de soro com os remédios e mandava para casa. Na sexta-feira eu consegui marcar com um otorrino em clínica, em consultório, um dos melhores cirurgiões de pescoço de Belo Horizonte. E ele pediu o raio-x da face, do pulmão. Ela estava muito fraca. Aí voltamos com o resultado dos exames no consultório e ele falou, Fernanda, tá, sua face está limpa, seu pulmão está limpo, então você precisa ir para casa para você repousar e se alimentar, porque você está muito fraca. Ninguém pensou em dar mais soro, porque quando Fernanda começou a tomar os remédios, ela começou a vomitar, quase nada parava no estômago. Até mesmo o soro em casa que ela tomava. Naquela sexta eu fiz um chá, minha irmã me ligou falando de um chá de gengibre com mel que era bom para sinusite. Então à tarde eu fiz o chá, ela ficou mais animada. No sábado ela conseguiu ainda dirigir, ela foi à faculdade pegar um material para um trabalho. Mas à tarde, quando ela tinha marcado manicure, antes de terminar, ela já começou a sentir um frio muito grande, muito forte, e corremos para casa. Quando chegamos em casa, ela foi direto para deitar para a cama, e ali eu coloquei o termômetro, ela estava com 40 graus de febre. E dei remédio para ela, passou um tempo, ela animou, e ainda foi para o computador para mandar o trabalho para as colegas, para juntar a parte dela. Faculdade. Bem, na segunda-feira ela marcou médico com a dermatologista e Fernanda já estava andando segurando o meu braço, de tão fraca. Aquela médica assustou quando ela entrou no consultório. Ela segurando o meu braço, muito magra, com o corpo todo pintado de vermelho. A dermatologista falou que ela estava muito desidratada e passou uma bateria de exames, né, para ela fazer. E pediu para que voltasse na quarta-feira, quando alguns já estivessem prontos. E assim a gente fez. Na quarta, ela ainda foi à faculdade para apresentar o trabalho, mas o professor dispensou ela pelo estado que ela se encontrava. Então a gente a levou na médica. Quando chegamos lá, que a médica viu os exames estavam prontos, ela falou, Fernanda, eu tenho que te internar imediatamente. Os seus rins e o fígado estão muito afetados. E de lá a gente já foi para o hospital. Ela escreveu o encaminhamento, né? Porque esperava de 2h30, 3 horas para ser atendido, e colocou urgente. Então eu lembrei daquele primeiro médico que a atendeu
e ele era um médico mais experiente. E ele estava lá e recebeu Fernanda e já colocou no soro, e ali muito rápido a Fernanda tomou o soro, não sei a quantidade, mas foram vários litros de soro em pouco tempo, porque um exame dela estava muito baixo, eu não tenho certeza, mas acho que eram as plaquetas. Então no final do dia o médico repetiu o exame e já tinha subido. Nós animamos porque pensamos, está melhorando, né? Então aquele médico encaminhou ela para a internação. Os médicos foram muito atenciosos, faziam vários exames, tentando descobrir o que Fernanda tinha, mas não chegava a uma conclusão. Isso foi na quarta-feira. Na quinta noite, no hospital, eu com ela, eu orei a Deus, perguntando para Deus o porquê que ela estava naquele leito de hospital. Então Deus me trouxe aquela palavra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí eu falei, Senhor, essa palavra está muito vaga, eu quero uma palavra mais concreta. Aí veio no meu espírito forte Isaías 54, e ali eu falei com ela: filha, eu pedi para Deus uma palavra, por que você está nesse leito de hospital? E olha a palavra que Deus me trouxe. Comecei a ler. Ela ficou muito inquieta quando eu lia. Eu lembro de algumas passagens que começa: ela não teria dores de parto, mas vale os filhos da desamparada. Prepara a tua tenda, não o impeças. E quando eu olhava para ela, que eu via ela, aquela inquietação, ela olhava para o soro no braço, mas quando eu olhava, ela tentava disfarçar. E ali eu continuei, mais adiante falo: porque Cristo é o teu marido, o teu Criador, o que criou o céu e a terra. E mais adiante falo: por um momento te desamparei, mas por grandes misericórdias te recolherei. Nessa hora ela não conseguiu disfarçar. E ali eu não entendi nada daquela palavra também, mas anotei na minha agenda. Falei: poxa, parece que a Fernanda não está gostando dessa palavra, mas também o Senhor me trouxe uma palavra que tem nada com nada. Tinha tudo com tudo, só não era para mim aquela palavra, eu creio. Depois que tudo passou, eu fui reler as passagens que o Senhor me trouxe no hospital, naqueles dias, né? E tinha tudo com tudo. E ela entendeu, a palavra era para ela, né? E então, na sexta-feira de manhã, quando uma nefrologista foi no quarto e falou pra gente: olha, nós vamos ter que começar a tratar da Fernanda. E vamos começar a tratar de lúpus. Por quê? Os sintomas do rosto é de lúpus, mas os sintomas do corpo é de intoxicação de remédio. Sempre uma dúvida, né? Naquele momento, a Fernanda estava sentada na cama, com os pés na escada e num soro. E quando eu vi ela, ela já estava com os braços, né, assim para cima, e o corpo dela foi para frente, o cabelo quase encostou no sofá, ficou os pés na escada. Eu não entendi muito, porque era para ela ter caído no chão, não é mesmo? Mas o corpo voltou. Quando voltou, eu cerquei com o braço e falei: filha, o que está acontecendo? Então aí que eu vi como ela estava fraca, magra, né? Eu não tinha percebido ainda até então. Aquela médica falou: tem que virar ela de lado, ela está tendo uma convulsão e senão ela não pode engolir a espuma. Aí nós conseguimos virá-la, e naquele momento eu coloquei a mão esquerda nas costas dela e abri minha boca, e ali eu senti saindo de mim, não fui eu. Eu falei: Fernanda, nesta hora eu ministro sopro de vida sobre você, em nome de Jesus. Sopro de vida sobre você, Fernanda. Falei 3 vezes, na terceira vez ela voltou, ela foi desentortando. Aquela médica falou: ela teve convulsão de último grau, não sei como, ela está viva. Eu sabia, era Deus. Fernanda conversou com todos, né, como se nada tivesse acontecido, mas colocaram o oxigênio nela e um aparelhinho no dedo. Aí mais tarde, quando tentaram levá-la, foram buscá-la para fazer uma tomografia na cabeça, porque ela teve uma convulsão, né? E ela só pediu para eu segurar a mão dela o dia todo. Eu fiquei ali, não tive fome, não tive cansaço, passei o dia todo segurando a mão dela.
Mas naquele momento que as enfermeiras chegaram para buscá-la, para fazer a tomografia, que eu soltei da mão dela e que eu olhei para trás, ela estava tendo outra convulsão. Então o meu esposo que foi para perto dela e colocou a mão no ombro para ela não virar. Mas ela mesma virou o rosto. Então naquele momento eu não tive forças. Eu só cheguei perto dela e eu só falava: Senhor, em nome de Jesus, oh meu Deus, em nome de Jesus. Eu não tive forças para orar de novo. E Deus mandava uma amiga missionária, pastora, para estar com a gente todos os dias. Então ela me pegou pelo braço e me tirou da sala, porque Deus falou com ela: tira a Badia do quarto que eu vou recolher Fernanda e ela não vai aguentar. Então lá fora ela me abraçou e eu falei: Lidinalva, por que você me trouxe aqui para fora? Eu preciso estar lá dentro com a Fernanda. Ela me abraçou e falou: olha, o aparelho vai parar, o aparelho está parando, o aparelho parou. Naquele momento eu atentei, né, com o meu ouvido para escutar alguma coisa, porque eu não escutava nada, e escutei a voz do Dr. Weber, o médico, que acho que eu gritei na hora e ele foi lá para o quarto, ele estava perto da porta, falando: acabou, tem mais nada a fazer. Naquele momento eu perdi minha consciência por um tempo. Quando eu voltei, eu estava na outra ponta do corredor. E ali eu voltei correndo, né? Quando eu voltei, a minha amiga me abraçou e nós duas oramos a Deus pedindo ela de volta. Segundos depois, Jesus ressuscitou Fernanda e prometeu mais dias de vida. E cumpriu 7 dias no CTI. Naquela noite, levaram a Fernanda para o CTI. Se tivesse outra convulsão, tinha médicos 24 horas, né? E Fernanda foi conversando com a gente. O meu esposo ainda falou com ela: filha, você quer ir para o CTI? Ela deitada naquela maca, ela olhou para ele e falou, ela era mansa, sabe, uma voz mansa, sábia. E ela falou: querer eu não quero não, mas não ter outro jeito. Fernanda era muito obediente a Deus e a nós, os pais. Ela de poucas palavras, mas palavras sábias. Ela confrontava o pecado. Ela não compactuava com o erro, mas era muito sábia no falar. Então ela foi para o CTI e eu fiquei animada, porque eu pensei: agora ela vai melhorar, porque vai estar mais bem cuidada, né? E ali no dia seguinte, quando nós chegamos no sábado, eu pensando que ela estaria melhor, a médica veio falar com a gente: ontem, quando vocês deixaram a Fernanda nesse bloco de CTI, a Fernanda falava com vocês. Ai, meu coração já começou a amolecer. Eu vi que coisa boa não estava vindo. E ali ela falou: hoje, quando vocês entrarem nesse box de CTI, Fernanda não vai falar com vocês. Ali eu comecei a chorar e só falei: olha, eu apontei para o meu esposo e falei: ele tem metade do coração. Aí ela já perguntou para ele qual o calmante que ele tomava, ele falou. Ela já pediu para alguém pegar para ele tomar. Aí ela continuou: Fernanda, nós tivemos que sedá-la e entubá-la. Naquele momento eu olhei para frente e eu vi já a Fernanda. Eu tive uma visão dela já inchada, entubada. Só que eu não queria que Fernanda nos visse chorando, porque já falaram que quem está sedada escuta o que a gente fala. Então eu pedi para aquela médica para esperar lá fora, para nós nos refazermos, né? E ela deixou. Aí eu lembrei da minha amiga, falei: você pode pedir para uma amiga Lidinalva subir? Ela falou: peço. E eu pedi também para uma irmã subir, ela também autorizou. E ali, quando eu saí lá fora, minha amiga já estava saindo do elevador e veio correndo: Abadia, entrega a Fernanda para Jesus, Jesus a quer. Naquele momento eu falei: não entrego não, porque não foi para isso que ele ressuscitou ela ontem. Aí ela pôs a mão aqui no meu peito e fez uma oração, não me lembro. Eu sei que na hora eu fui anestesiada por Deus, literalmente. E só falei com ela: ora para ele, meu esposo, né? Ela foi, orou, ele também parou de chorar. E ali ela foi me falar que passou a noite orando para Fernanda.
E de madrugada ela escutou uma voz, um canto, né? Aquela música, princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Aí ela falou, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com essa música? Aí ela viu a voz de Deus falando com ela, filha, fala para a mãe da Fernanda que eu a quero, ela é a minha princesa, a minha pérola preciosa, eu a quero. Eu achei lindo naquele momento, sabe? Foi grandioso demais. Jesus me pedindo a minha filha, foi muito grandioso. Mas aí eu lembrei que a Fernanda tinha falado que Deus tinha pedido para ela alcançar 12 países, e deu os nomes dos 12 países. E ali eu olhei, até assim, arrogante para minha amiga, sabe? E falei, Lidinalva, como que Jesus quer a Fernanda? A palavra de Deus nos diz que nós só vamos quando todas as promessas de Deus são cumpridas em nossa vida. Como? E os 12 países que a Fernanda ia alcançar para ele, isso não se cumpriu ainda. Que bobagem, né? Na palavra de Deus não diz isso, né? A gente às vezes ouve algumas coisas e coloca, né, como está na palavra, porque Abraão não alcançou a terra prometida, muitos não alcançaram, né? Que Deus trouxe promessas, né? Outras pessoas alcançaram. Então, assim, aqui é assim, né? Um planta, outro rega, outro colhe, não é mesmo? E naquele momento, quando eu falei para minha amiga isso, ela não falou uma palavra, mas olhou nos meus olhos e naquele momento eu ouvi uma voz no meu ouvido esquerdo falando, através do DVD. Eu não sei que DVD é, mas até tem um vídeo dela no YouTube, né, como Fernanda, uma guerreira, de um missionário que no dia que ela foi enterrada, ele me ligou falando que estava indo para a cidade dele e que Deus tinha pedido para fazer um vídeo dela. Então eu peguei alguns materiais, ele levou e fez esse vídeo. E não sei se é esse. A música ela não dançou, foi tirado uma parte de um último teatro que ela fez lá no Aprisco, na rede dos adolescentes, que ela fazia o papel da noiva. O teatro era Jesus buscava a noiva e ela fazia o papel da noiva. E foi lindo. E foi tirado desse vídeo. Mas ele colocou uma outra música, que é a música do tema do filme, De um Amor para Recordar. Ele nem sabia que eu creio que Deus falava com Fernanda através desse vídeo, porque várias vezes eu encontrei ela assistindo o vídeo e ela voltava algumas partes, assistia muito atenta, né? Eu não sei a semelhança, né, de que a jovem do filme ganhou o rapaz para Jesus e a Fernanda ganhou o pai, porque no velório dela, o pai dela aceitou Jesus. Então, no momento em que eu ouvi aquela voz dizendo, né, Fernanda ia alcançar as nações através do DVD, eu entendi que a história dela veio na minha mente como um filme, né, grandioso, uma coisa muito grandiosa. E naquele momento eu fui fortalecida. E ali eu falei para minha amiga Lidinalva, já estou pronta para entrar lá e eu quero cantar essa música para Fernanda. E assim eu fiz, falei com meu esposo, nós entramos e quando eu entrei, eu dei um beijo na testa dela, falei que a amava muito, falei palavras de carinho e ali eu comecei a cantar para ela essa música. Eu nem sabia que eu sabia de cor a letra toda, mas eu cantei para ela aquela música. O meu esposo não aguentou. Na metade ele saiu e a minha irmã entrou. E ali, cada dia, não só esse dia, mas cada vez que eu entrava naquele box CTI, eu cantava uma música para ela. No domingo, o pastor Cirilo me telefona, me liga à noite e falando, né, eu recebi uma ligação dele falando que tinha encontrado o pastor Cais no aeroporto e o pastor Cais estava chorando muito e contou para ele, né,
que estava acontecendo com a Fernanda. E então ele me ligou perguntando se podia ir lá orar para a Fernanda. Poxa, né? Imagina, o pastor Cirilo me pedir para orar para a Fernanda. Uma pessoa, um profeta, né? Um adorador que a Fernanda admirava muito, não só ele, como também o David Keelan, Nida Soares, diante do trono, né? A Fernanda gostava de estar perto de pessoas que chamavam a glória de Deus para perto, sabe? Ela amava estar com essas pessoas. Então eu falei com ele, claro, e combinamos de encontrar 9 horas. Ele estava lá quando eu cheguei, entramos. E ali eu fiz todo dia, eu era o primeiro, né? Dava um beijo nela, falava com ela, meu esposo. E ali o pastor Cirilo foi orar. E ele colocou a mão na testa dela, primeiramente, e já falou, Fernanda, nesta hora eu ministro a cura sobre você. Foi tremendo, sabe? A presença de Deus naquele lugar era muito grande, todos os dias. E ali ele orava, e o céu desceu naquele lugar. Foi uma coisa incrível, foi tremendo. Mas aí passou, né, os momentos, nosso tempo de visita, saímos. Era de manhã e à tarde. E todos os dias, os amigos dela, os jovens lá do Ministério, do Aprisco, iam para o hospital, em peso, de manhã e à tarde, mesmo sabendo que não podia entrar. Eles ficavam no hall do hospital, orando e esperando por uma resposta, uma notícia boa, né? Então, nos cultos, eles oravam nos cultos, tanto lá do Aprisco como no templo, né? No domingo oraram também, pastor Márcio orou de manhã, à noite para Fernanda. Foram muitas orações, igrejas do Brasil, igrejas até do exterior também, oravam para Fernanda, não foi falta de oração. Pessoas que estavam encruzadas, pessoas me ligavam, né? Abadia, tá um pastor que tem dom de cura, as pessoas... Ele ora e pessoas de cadeira de roda saem andando. Posso levar para orar, Fernanda? Pode. Sabe? Então não foi falta de oração, não foi. Mas na quinta-feira, quando uns irmãos de Jesus me pediram ela, continuando a me pedir, eu também quero ela. E eu estava toda com aquela fé enorme que Deus ia reverter o quadro. Eu tinha certeza, Jesus está cuidando dela, não, Fernanda... Ela vive para Ele, né? Ela se separou, viver para Jesus, uma vida santa, com intimidade no Senhor. Não, Deus não vai permitir que nada de ruim possa acontecer com ela. Mas na quinta-feira me lembraram de quando Deus pediu Isaac para Abraão e Deus preparou o cordeiro. Então eles me motivaram a entregar a Fernanda, pensando que Deus fosse preparar o cordeiro. E ali eu fui para o quarto, aqueles irmãos saíram e eu fui para o quarto dela e ainda pedi mais uma passagem, num caderno de mensagem que era dela. E Deus me trouxe uma passagem, no início a tribulação, no final paz. Aquilo me motivou mais ainda a entregá-la para Ele. E ali eu falei com Deus, Senhor, eu sei, o Senhor pediu o Isaac para Abraão, e no último instante o Senhor preparou o cordeiro. E eu sei que o Senhor me pede Fernanda, meu Deus. Então nesta hora eu entrego Fernanda em tuas mãos, porque não há ninguém melhor do que cuidar dela do que o Senhor. E ali eu só lembro disso, quando eu acordei 1 hora depois, o telefone chamou, eu estava deitada na cama dela, eu tinha adormecido. E já era hora da gente voltar para o hospital, então eu chamei meu esposo. E quando chegamos no hospital, demoraram para a gente entrar. Eu perguntava o que estava acontecendo, eu falava, está em procedimentos. Todas as outras pessoas entraram, menos a gente. Meu esposo saiu para buscar a Júlia na escola e eu fiquei. Então, por volta de 18h10 mais ou menos, eles me chamaram para entrar.
mas quando eu entrei na porta do box CTI, eu parei, porque tinha mais um tubo na boca dela e uma enfermeira sugando sangue, e sujinho de sangue, né, também no rosto dela. E ali eu parei porque Deus falou comigo: você me entregou, estou levando. Aí eu fiquei ali parada, as lágrimas desceram no meu rosto. E quem sou eu para pedir a Fernanda de volta? Ele já tinha ressuscitado ela no dia 20 de junho, naquele quarto do hospital. Então o médico entrou e perguntou se eu queria conversar. Eu fui para a sala dele e me falaram. Ficaram mais de 2 horas fazendo endoscopia na Fernanda. Para localizar de onde saiu o sangue, não localizaram. A única solução seria uma cirurgia. Mas no quadro que Fernanda se encontrava, eles acreditavam que ela não aguentaria nem anestesia. Então eu falei, não dê nenhum furo nela mais, porque Deus tinha falado comigo que ia levá-la. E ali eu já chorando, mas aí eu liguei para o meu esposo para ir para lá, liguei para minha irmã para ir para lá, para ficar com a Júlia, porque a Júlia tinha 12 anos na época, não deixava entrar no hospital ainda. E eles foram para lá, e ali a gente ficou um tempo, né? Olha, é um sofrimento, mas um sofrimento de paz, sabe? O tempo todo nós não desesperamos, ninguém da família desesperou. Quando Deus está no negócio, na causa, a gente sente paz, Ele traz paz. Mesmo sendo uma situação dessa, não é fácil você passar por isso com um filho seu, mas quando Deus está na causa, Ele traz paz no nosso espírito, não há desespero. E ali, ficamos ali até um tempo e depois fomos para casa, né? E em casa já era meia-noite e a Júlia começou a chorar muito, a minha irmã e a minha sobrinha foram também. E ali ela queria ir lá ver a irmã. Aí o meu esposo não queria deixá-la, para ela não ficar traumatizada pela situação, porque Fernanda já estava muito inchada, muito inchada. Eu falei para ele, Carlos, nós não temos o direito de impedir a Júlia para ir lá ver a irmã. Mesmo que a gente tenha dado o recado dela, que ela amava muito a Fernanda, ela quer falar pessoalmente, né? Então ali ele falou, olha, então vocês podem fazer, eu não vou não, mas vocês podem ir se vocês acharem que devem. E aí naquele momento eu saí com a minha irmã, minha sobrinha e a Júlia, e já era meia-noite e pouco. Quando chegamos no hospital, eu só pedi à médica para tirar um pouco das gases, porque como ela estava muito inchada, tinham colocado gás em cima dos olhos, na face, né? Não era só no tubo, né? Para não machucar o rosto. Aí a médica fez isso, tirou um pouco das gases do rosto dela, e dali a Júlia entrou e pôde falar para a irmã, Fefe, eu vim aqui para dizer que eu te amo muito. Sabe, irmãos? Lembrar desse momento, sabe, foi muito emocionante, muito emocionante. E é uma coisa que a gente não esquece nunca, não é mesmo? Mas a Júlia pôde falar isso para ela, porque no dia seguinte, na sexta de manhã, quando nós fomos visitá-la novamente, aí os médicos liberaram para quem quisesse entrar, porque ela já tinha sido desenganada, né? Não tinha mais aquela preocupação de não pegar, de entrar lá, porque a resistência estava muito baixa, então tinha que preservar a saúde dela, né? Então eles deixaram quem quisesse entrar, então vários amigos entraram, mas eu fiquei lá, né? Entrou um por um, quem quis, né? E foi muito emocionante, porque a gente só cantava para Fernanda, né? Uma amiga, nós cantamos a música O Rio, as águas que lavam do diante do trono. Foi muito emocionante também.
Mas enfim, aí eu ainda fui para casa, né? Eu estava crendo que até o último instante Deus ia reverter aquele quadro. Sabe, eu estava muito confiante que Deus estava cuidando dela. Então, aí na sexta-feira eu fui para casa ainda dar almoço para a Júlia para ir para a escola, né? E naquela confiança, algumas amigas dela, foram também lá para casa. Mas era meio-dia e pouquinho, quando o pastor Douglas liga lá para casa. E Abadia, nesta hora, a Fernanda dança com Jesus. Naquele momento eu dei um grito, mas a minha amiga Lidinalva só estendeu a mão para mim, e ali eu me fui fortalecida novamente. Então naquele momento eu preocupava com o meu marido, que tinha metade do coração, para ele não assustar. Mas ele, no caminho, o irmão dele já ligou no hospital, já tinha ligado para o irmão dele e já tinha pedido para que a gente fosse no hospital para reconhecer o corpo. E quando eu cheguei no hospital, reconhecemos o corpo e foi aquela coisa de os procedimentos para velório e tudo. E ali o Senhor falou comigo para separar fotos dela, porque quem não conheceu Fernanda não saberia quem ela era ali no velório. E assim a gente fez à tarde. E fomos lá no velório, 3 rapazes tocaram e cantaram para ela, chorando muito, mas conseguiram. 2 meninas dançaram para mostrar para as pessoas um pouco do que Fernanda fazia. E naquele momento, quem teve dons de visão aberta viram anjos dançando ao redor do caixão, vestes brancas e azul. Foi tremendo. Algumas pessoas começavam a orar em línguas. Tinha algumas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo ali. Perguntavam: o que está acontecendo? Velório de crente é diferente, né? Está parecendo uma festa, não está parecendo velório. E ali o pastor Márcio foi lá também, deu uma palavra, que foi no Salmo 23, e fez o apelo. O meu marido foi o primeiro a levantar a mão. Ele orou para várias outras pessoas também levantaram, e ele orou para aquelas pessoas segurando a mão do meu esposo. E quando subimos, né, para o enterro, quando o caixão desceu, né, foram 3 professores da faculdade no velório, e um professor falou pra gente: olha, vocês estão de parabéns. Fernanda, a gente observava a Fernanda na faculdade, a gente sabia que ela era diferente, mas a gente não entendia o que Fernanda tinha de tão diferente. Mas hoje, nesse velório, nós entendemos o porquê que Fernanda era diferente. Eu quero deixar uma mensagem para você, João. Você que está indo para a faculdade, não se deixe contaminar com as coisas deste mundo, mas permita contaminar as pessoas na faculdade, porque faça a diferença, porque Deus nos deixou neste mundo para que nós sejamos diferentes. Nós podemos fazer a diferença, levar a luz dele para este mundo. Amém? Então, esse é o meu testemunho, é uma história real. Eu tentei resumir, mas neste livro eu conto os detalhes, né? Tem muito mais, né, para você saber. Esse livro é para fortalecer os pais, né? Porque depois de que tudo passou, nós não deixamos de fazer a obra do Senhor, porque eu queria me achegar mais perto do Senhor. Então eu corri para Ele. E a força, este livro eu creio que vai ajudar jovens que estão fracos no Senhor a ser fortalecidos com a história linda que Fernanda escreveu no tempo que ela viveu neste mundo. E também fortalecer pessoas, pais que perderam um ente querido, né? Com a força que o Senhor nos deu e tem nos dado ainda. Eu espero que venha fortalecer essas pessoas. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, por um momento difícil, algum jovem que está fraco na fé, dê de presente esse livro, né? Para que eu creio que ele vai ser fortalecido, que vai edificar a vida dele, em nome de Jesus. Então, esse, né, foi o meu testemunho.
e eu espero que edifique a sua vida e de outras pessoas também.